E aí, Matilha? Comecei a trabalhar com vendas, o que fazer? Faz algumas semanas que eu recebi essa pergunta no meu Instagram, eu resolvi trazer aqui para o YouTube, porque várias pessoas trabalharam com serviços, com outro tipo de trabalho, pensando que nunca tinham vendido. Mas posso dizer uma coisa? Tudo envolve venda. Então você já vendeu, por mais que você não perceba, mas você sim é um vendedor. E agora que surge uma oportunidade, você fica um pouco perdido. O que fazer agora? Então no vídeo de hoje eu vou dar uma instrução, um passo a passo, para que você não se sinta perdido e consiga ser um profissional diferenciado no segmento de vendas. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí. Como de costume, antes de eu falar sobre o tema de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Nas últimas 2 semanas, teve um aumento bem considerável aqui de inscritos e eu quero que continue assim, então eu conto com a sua ajuda. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui abaixo, vai estar escrito inscreva-se, ative o sininho. E também, se é a primeira vez aqui, bem-vindo, bem-vinda, é uma honra te ter aqui comigo. Então agora vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em 3 pontos. Primeiro, livros, depois vídeos e no final, na prática, tá? Falando de livros, o primeiro livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu fiz o curso do Dale Carnegie e sinceramente ele mudou minha vida. Eu acredito que isso que ampliou minha visão sobre vendas, sobre relações. Se você tem a oportunidade de fazer esse curso, faça, porque realmente vai transformar a sua vida. É um curso que ele é bem didático e também te coloca tarefas para você fazer durante a semana. Então você aprende num dia, coloca em prática e na semana seguinte você compartilha qual foi o efeito dessa ação que você fez. Então, se você puder fazer esse curso, super indico. Mas o livro, ele vai te ajudar a se relacionar melhor com as pessoas. Você percebe que até na rua, quando você vai no mercado, você consegue fazer amizades muito facilmente. E isso é muito importante na venda. Você precisa se relacionar bem, você precisa ser um imã de pessoas, ser um aglutinador de pessoas. E depois tem um livro que é Spin Selling. Já falei diversas vezes aqui no meu canal do YouTube. Se você ver, vai ter vídeo sobre Spin Selling, falando sobre perguntas certas e não certas perguntas. Então, na minha opinião, o vendedor que utiliza Spin Selling já é com certeza fora da curva, já é acima da média. Então, leia o livro Spin Selling e principalmente anote as perguntas que você mais gostou, porque vão ser perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então, anote alguns exemplos e depois te convido a pensar um pouco em perguntas específicas do segmento que você está atuando ou vai atuar. O terceiro livro é Armas da Persuasão. Para nós vendedores sermos persuasivos, a gente precisa de algumas técnicas. Então, talvez existem pessoas que têm dons, que são pessoas mais persuasivas, que têm uma fala eloquente, conseguem persuadir melhor. Mas esse livro, sinceramente, eu acredito que ele tem quase tudo que um vendedor precisa para ser persuasivo. Então, leia, mas principalmente coloque em prática. Porque de nada adianta você ter uma obesidade de informação e não colocar em prática. Então leia esse livro e depois teste, porque na minha opinião, um vendedor ele precisa ler, precisa ver, precisa testar e validar, para daí sim começar a viver essa alta performance das vendas. O próximo passo são os vídeos. Você já está aqui, então parabéns por estar aqui. Você já é acima da média se está vendo esse vídeo, porque o YouTube hoje ele pode ser um lugar de entretenimento para você ver músicas, escutar músicas, ver filme talvez, mas também é um lugar de aprendizado. Então se você está aqui, te felicito, te parabenizo porque já está buscando diferente de outras pessoas que se acomodam. Então vá no YouTube e busque vídeos sobre rapport, tá? Eu vou dividir em 3 vídeos aqui, 3 temas de vídeos para você ver no YouTube. Então o primeiro tema, na minha opinião, é rapport. Eu vou colocar aqui do lado um vídeo que eu fiz falando sobre rapport. Se você quiser ver de outra pessoa, é só colocar rapport aí no YouTube, que com certeza vai ter vários vídeos sobre essa técnica. Na minha opinião, um vendedor que domina muito bem a arte de criar conexões já é algo diferenciado. Então, primeiro ponto que eu iria colocar em prática seria rapport. Porque quando você faz isso, você conecta. Rapport, se você não sabe o que é trazer de volta se fosse traduzir. Mas numa tradução mais específica é conexão, relacionamento.
Então, quando você sabe muito bem criar rapport com alguém, por mais que a pessoa te receba e esteja meio fechada, depois de você usar as técnicas, você percebe que ela está mais aberta a conversar com você, começa a soltar mais sorrisos, começa a imitar os seus gestos. Então, quando você percebe isso, você pode ter certeza que qualquer produto que você for apresentar, ela vai olhar com bons olhos. Próximo tema, como contornar objeções. Eu vou colocar também um outro vídeo que eu fiz aqui, porque já são 156 vídeos que eu coloquei aqui no YouTube, mas eu vou colocar aqui, que é um vídeo como contornar objeções. Porque às vezes o vendedor que está começando nesse setor, ele quer fugir de objeções. Ah, se o cliente falou que tá caro é porque ele não vai comprar de mim, porque ele não tem interesse. Às vezes é só uma confusão, ele não entendeu muito bem o valor do seu produto. Então você precisa entender melhor isso e contornar as objeções. Fazendo isso você vai vender mais, porque vamos dizer que sua taxa de conversão era de 10%. Se você começa a melhorar o seu contorno de objeções, você vai ter uma taxa de conversão de 30%, 40%. Então assim você vai ser mais efetivo e não fuja de objeções. Pelo contrário, busque ela, pergunte sobre elas, que assim você consegue vender mais. E por último, dicção. Eu realmente nos últimos, deixa eu pensar aqui, vou colocar último ano, eu foquei muito em dicção. Porque é muito importante a gente saber ouvir. Até depois, no próximo passo, eu vou falar sobre isso. Mas quando chegar a sua hora de falar, a sua comunicação tem que ser eficaz. Quando eu falo eficaz, abrir bem a sua boca para falar claro, em bom tom. Então, quando você faz isso, você consegue impactar, você consegue trazer atenção para si. Então, eu também fiz um outro vídeo aqui falando sobre dicção. Então, você pode ver aqui, eu vou colocar também esse vídeo de dicção para que você treine ela. Existem também vários vídeos aqui no YouTube de outras pessoas falando sobre dicção. Tem a técnica da caneta que você pode colocar, tem a questão das onomatopeias, enfim, tem várias técnicas que você pode fazer que nesse vídeo que eu coloquei aqui você vai ver. Então, coloque em prática, porque é como um músculo, tá? A nossa boca, a nossa língua são músculos. Então, você vai para academia, vai treinar, puxar um ferro, você está treinando o músculo. Agora, quando é que você treina a sua musculatura vocal ou musculatura bocal? Eu acredito que pouquíssimas pessoas fazem isso. Por exemplo, eu antes de fazer esse vídeo, fiz um aquecimento vocal. Então, quando você faz isso, você consegue ser mais claro, você consegue ser mais assertivo na sua comunicação. Então, desenvolva a sua comunicação, que eu tenho certeza que você vai trazer mais atenção para o que você está falando. E o último passo do vídeo vai ser na prática, no atendimento. O que você pode fazer que vai te ajudar? O primeiro ponto que eu acho que vai te ajudar muito no atendimento é você estar atento a como você está se portando com o cliente. O que acontece muito frequente é, o vendedor que começa a vender quer falar muito. Ele fica nervoso, então ele começa a vomitar várias coisas. Então uma dica que eu te dou, repare nisso. Não se cobre, tá? No começo vai ser assim mesmo, mas saiu do atendimento, fica pensando, quanto tempo falei durante essa conversa? Qual foi a porcentagem? Eu falei mais ou falei menos? E daí, quando você percebe que falou mais, pense, na próxima eu vou falar menos e perguntar mais. Então, pergunte mais e argumente menos. Não estou falando para você não argumentar. Vai existir momentos que você precisa argumentar. Mas a chave do negócio está nas perguntas. As pessoas que perguntam obtêm resposta. E quem tem resposta tem poder, tem informação. Então, pergunte mais e escute mais. Depois, eu acredito que um vendedor sem metas não sabe nem para onde vai. Então coloque metas, mais importante, metas que você possa alcançar. Com certeza, coloque metas altas, ou seja, sonhe grande e não pequeno, porque é a mesma coisa, mas seja pé no chão. Eu digo isso porque, quando eu comecei a minha empresa em 2017, eu não conhecia o mercado da América Latina. E eu coloquei uma meta de 5 milhões de dólares para o primeiro ano. Vocês acham que eu consegui alcançar? E como é que eu fiquei? Frustrado. Então, crie metas, mas não acima do que você pode alcançar. Para que você possa cumprir, você precisa se presentear, você precisa cumprir as metas. Então, coloque metas palpáveis, que você possa atingir, ok? Então, se você não conhece o mercado, estude o mercado, veja quanto fatura, quanto esse estado vende. Se você vai trabalhar como representante, por exemplo, veja quanto vende de imóveis a fábrica XYZ.
quanto o estado que esse representante atende. E aí você começa a trabalhar em cima disso. Então coloca metas claras e tenha um forte porquê. Quem não tem sede, não toma água. Então tenha sede, quando eu digo ambição, não é ganância, tenha ambição de ganhar dinheiro. Um vendedor que não tem vontade de ganhar dinheiro, sempre vai ser um vendedor abaixo da média. A gente fala isso média, né? Medíocre. Na minha opinião, um vendedor que não sonha muito é um vendedor medíocre. Então não seja esse tipo de vendedor. Sonhe alto que com certeza você vai ser um vendedor diferenciado. Por último, medo. O medo sempre está presente. Você vai pular de paraquedas, você acha que não vai ficar com medo? Você vai ser rejeitado por uma mulher, acha que não vai ficar talvez com um pouco de medo de ser rejeitado? É a mesma coisa nas vendas. Isso não é algo humano, de você buscar a rejeição. E é isso que o vendedor faz diariamente, busca a rejeição. Porque você está indo em cima do cliente e já fica pensando, e se ele me disser não, e se ele me disser não? Então, já aceita isso. Você pode ser rejeitado, mas e daí? Você vai continuar, você vai persistir porque você tem um forte porquê. Então, se der medo, coloca a fralda e vai. Porque isso é normal. Já, para mim, hoje, escutar um não já virou, vamos dizer, algo comum. Mas, quanto mais não eu recebo, mais próximo do sim. Até faz alguns meses que eu postei um vídeo aqui no YouTube e no meu Instagram. Eu falei sobre uma analogia, um pensamento que o Caio Carneiro tinha. Que ele pensava como se fosse garrafas de água. Então, ele não comemorava a cada sim que ele recebia. Ele contava 9 nãos. E o 10º era o sim. Então, ele comemorava cada não. Legal, não, não. Então, quanto mais não ele recebia, mais próximo do sim ele chegava. Então, quando você receber um não, vibra por isso. Porque você vai estar mais próximo do sim. Uma hora você vai encontrar aquele prospect, aquele lead qualificado e vai conseguir vender. Então, tenha essa paciência, essa persistência que com certeza você vai chegar lá. E aproveitando, se você é inscrito no meu canal do YouTube e não me segue no Instagram, me procura lá no Instagram, é @edribeiro, e lá eu compartilho vídeos mais curtos falando sobre vendas, sobre negócios e a minha experiência no mercado latino aí há mais de 5 anos. Beleza? Eu espero que tenha sido útil ficar até o final desse vídeo. E minha sugestão, coloque em prática, valide tudo que você aprende, que com certeza você vai ter mais resultados validando as técnicas que você lê, escuta e vê. Beleza? A gente se vê semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube. Valeu, Matilha! Um abraço!